Tá, mas eu tô com um narcisista, eu já sei muita coisa do que ele faz, as armadilhas que ele faz, já tenho lido muito sobre isso, já tenho conseguido observar os movimentos dessa pessoa, seja ele homem ou mulher. E agora, mas como agir, né? Como reagir a cada situação dessa? Me dá uma dica, o que eu faço? Vou falar pra você o que tá acontecendo, porque que a maioria das pessoas que falam sobre narcisismo batem tanto na tecla de como eles agem e o que eles fazem. A gente que já viveu e também que estuda sobre isso, né, como terapeuta, psicólogos, enfim, gosta e precisa frisar tanto o que eles fazem, como eles agem. Por quê? Primeiro, a maioria das pessoas não sabem que estão lidando com um narcisista. Outras sabem, mas não tem como, não sabe lidar com a maneira. Por exemplo, faz uma atitude que a gente comenta aqui nos vídeos, narcisista faz isso. Aí a pessoa pensa, olha, é verdade, ele fez isso mesmo. E por que a gente precisa tanto falar disso? Porque quando você tem esse insight, olha, ela faz isso, ele faz isso mesmo. É quando cai essa ficha que você se prepara e fica realmente esperto para a próxima. Então, quando você vê aquela pessoa tomando aquela mesma atitude, você já se previne, você já sabe que aquilo ali é porque essa pessoa é um narcisista, tem um transtorno, age assim e sabe também o que é que ela espera de você fazendo aquilo, que é ver seu sofrimento, ver você angustiado, ver você ligando desesperado, desesperada. Entende? Dando mais, cada vez mais. Quando você toma consciência plena disso, mas gente, não é assim, ouvi falar uma vez e já tomei consciência, leva muito tempo, é repetidas vezes que você precisa se conscientizar que aquilo é aquilo mesmo, para que daí você consiga lidar com isso. E esse lidar, quando eu falo lidar com isso, é verdadeiramente não sofrer mais. Então você vê, você ouviu tanto, você já sabe tanto que a pessoa é assim, você já conseguiu assimilar que ela é assim, que você já não sofre mais com a mesma intensidade. E por que a gente precisa fazer tanta informação desse nível? Porque quando você começa a ver a sua mudança de postura, eu já não tô, ele me deu um castigo de silêncio, ou ela me deu um castigo de silêncio, eu já não tô sofrendo tanto porque eu já sei o que ela tá fazendo, o que ele espera. Esse momento aí seu, que você tá nesse controle, é onde você começa a sair do estado de confusão mental e abrir as portas para se libertar. Então não tem como pular passo e falar para todo mundo, olha, quando ele fizer isso, faça aquilo outro. Não, é muito melhor você entender o que ele quer com aquilo. Então quando você sabe que a pessoa tá te dando um castigo de silêncio, por exemplo, porque ele quer ganhar algo que você não deu, e você entende isso, você não sofre aquele momento de angústia, porque será que essa pessoa não fala comigo, o que eu fiz de errado, o que eu tenho errado? Quando você para de sofrer essa confusão, você começa a voltar para o controle da sua vida, entende? Eu vou dar um exemplo aqui, uma analogia que vai ficar bem fácil. Nós, seres humanos, de um modo geral, principalmente quando a gente está sendo manipulado, né? Nós temos uma tendência, uma dificuldade a aceitar as coisas como elas são. E às vezes é preciso bater na tecla, olha, isso é um narcisista, é um narcisista, é um narcisista, não adianta isso, não faz aquilo, faz aquilo. Porque a gente entra num estado de negação. Porque era tão perfeito, era tão maravilhoso, era tudo que a gente queria e de repente, não é? Como que eu vou fazer isso? Como eu não vou permitir que seja isso, certo? Então, eu vou usar uma analogia aqui. Suponhamos que o José comprou um colchão pela internet. Tá? Ele juntou dinheiro durante um tempo, ele se preparou porque ele queria muito um colchão de alto padrão e ele foi lá, viu um anúncio na internet que era o colchão perfeito, que era ótimo para isso, para aquilo, macio, magnético, sei lá, milhões de qualidades, pagou 10 mil reais nesse colchão, colocando aqui hipoteticamente. Ele se esforçou, certo, para ter aquele colchão. O colchão era uma propaganda maravilhosa daquele colchão. O colchão chegou. Ele foi todo empolgado, dormia a primeira noite no colchão. No dia seguinte ele viu que não era tão macio. Parece que ele não dormiu tão bem com aquele colchão.
Mas ele teve tanta expectativa, ele criou tantas ideias quando aquele colchão chegasse, que ele ia dormir melhor, que ia ser tudo bem. Ele investiu o tempo e o dinheiro dele, a expectativa que ele falou, não, acho que foi só o dia que eu que estava meio indisposto mesmo, o colchão é bom, eu vou tentar de novo. E aí ele continua, ele vai mais um dia, aí de novo é uma noite péssima, ele não dorme direito, colchão desconfortável, mas o colchão é lindo, maravilhoso ali, ainda tá com aquela aparência bem bonita. Não, acho que o problema sou eu vou começar a tomar uns relaxantes musculares aqui, que o problema deve ser comigo. Vai lá, compra um relaxante muscular, vai dormir, ainda assim, porque não pode ser, porque ele comprou na melhor loja que tinha, o melhor colchão que tinha, era tão perfeita aquela propaganda, como assim? Essa dificuldade de aceitar que ocorreu, ele foi ali enganado, ocorreu uma ilusão, entende? Só que se parasse por aí, a gente conseguisse aceitar logo de cara, parece que isso aqui não é tudo aquilo, e eu vou passar para o próximo, vou passar para outra situação, a gente evitaria enormes prejuízos. E eu vou continuar aqui na analogia do José que comprou o colchão, porque daí suponhamos que esse José ele vai lá e manda fazer lençol especial, porque o tamanho é maior, e ele investe o tempo dele, e ele continua achando que o problema é com ele, então ele tá tomando relaxante muscular, achando que ele tá com algum problema no corpo, e ele tá desgastando o estômago dele com isso, e aí depois ele tem que ir pra médico, porque começou com uma gastrite. Eu tô sendo bem dramática, tá? Mas é pra ficar claro. E a pessoa tá ali, despendendo tempo, gastando esforço e tudo mais. Chega no fim, ela tem que olhar e falar, não, é o colchão que é uma porcaria mesmo e eu vou trocar. Porém, com isso, nesse tempo todo que ela ficou negando o que ela já deveria ter aceito e feito uma atitude lá no começo, esse tempo que ela ficou em negação, ela estava se desgastando, ela estava tendo prejuízos físicos, emocionais. E então, com a vítima acontece muitas vezes a mesma coisa. Ela sabe já alguma coisa, ali no começo ela já percebeu, mas a gente, nós seres humanos, principalmente quando estamos manipulados, a gente não quer acreditar. Não é possível que esse sonho não é real, não é possível que aquela ilusão do começo não é real. E aí você vai começando a procurar defeitos em você, ou melhorias que você pode fazer ali, né? Sei lá, eu vou mudar o cenário, às vezes é o momento, às vezes é a casa, às vezes é isso, e você vai passando esse tempo, e nesse tempo você tá gastando tempo, você tá gastando dinheiro, você tá prejudicando a sua saúde mental e física, e a coisa tá ficando cada vez mais difícil. Como que a gente para esse processo? É fazendo esse trabalho que a gente tem feito de falar, olha, é um colchão vagabundo, não é? Ele parece bom, mas é vagabundo, entende? Analogicamente, o que é o que a gente faz aqui. É um narcisista, olha, essa atitude é de narcisista, é um narcisista. E até que a pessoa entenda isso, assimile isso, e aí começa a parar de doer, você começa a entender que a questão não é com você, a questão sua é que você pode ter caído em um golpe, né? Mas isso poderia acontecer com qualquer outra pessoa. Aliás, aconteceu com você porque você tem qualidades que essa pessoa narcisista teve interesse, certo? Então, quanto mais você demora para assimilar que de fato é aquilo, mais você se prejudica. Então, e menos você consegue tomar uma atitude, mesmo que eu diga para você, olha, você deve reagir na pedra cinza, você deve reagir em silêncio, você deve reagir. Se você não tiver primeiro o entendimento e a aceitação, entender por que a pessoa está fazendo isso e aceitar isso, você, ainda que queira muito, não consegue dar ali o pedra cinza e nem nada disso. Então, o primeiro passo do método, inclusive, que é o método que eu utilizo, é consciência, depois o preparo, que é realmente, então, agora vamos já bem consciente fazer as atitudes, a maneira que eu devo agir, e a ação, que é o último passo, que é realmente planejar como que você vai lidar com esta situação, seja sair, seja continuar de alguma forma por um tempo, enfim, é isso. Fica atento, hoje o vídeo foi mais longo, mas achei extremamente importante trazer essa analogia, esses pontos comparativos aqui para vocês.